Você ouve agora Sintonia Ambiental. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sintonia Ambiental, o programa que te deixa por dentro das questões do meio ambiente. Hoje nós vamos falar de um tema que parece pequeno e inofensivo, mas que causa grandes problemas para a população, que é o Aedes aegypti e as suas doenças. Você acha que já conhece tudo sobre a doença? Então fique ligado no nosso programa e aprenda um pouco mais sobre esse assunto importante. Vocês perceberam que ultimamente estamos sendo bombardeados por notícias a respeito de doenças como dengue, zika e chikungunya, mas que parecem que estão acontecendo em uma realidade distante da nossa? Será? Acreditem, o Aedes aegypti está entre nós e, se não tomarmos as medidas necessárias, nos tornaremos alvo e poderemos fazer parte das estatísticas. Não são apenas nomes difíceis, mas as doenças transmitidas pela fêmea do Aedes podem trazer graves complicações para o nosso organismo. A mais conhecida entre elas é a dengue. A Organização Mundial de Saúde estima que milhões de pessoas se infectem anualmente com o vírus da dengue em mais de 100 países. Cerca de 20 mil pessoas morrem por ano em consequência da doença. Então, por que não começar falando sobre ela? A dengue é uma doença cujo agente é um arbovírus que possui 4 sorotipos, os quais podem originar 4 tipos de doença. Ser infectado por um destes torna você imune a uma nova infecção por um sorotipo semelhante e protegido parcialmente e temporariamente para os demais. Isto é, você não é isento de contrair novamente a dengue. O caso mais grave é a evolução para a dengue hemorrágica, estágio em que a pessoa infectada sofre alterações na coagulação sanguínea, o que eleva o risco de morte. Nem sempre uma pessoa que é picada pela fêmea do Aedes aegypti contrai o vírus da dengue, pois o mosquito precisa estar contaminado para transmitir a doença. Por isso, caso tenha sido alvo do mosquito, procure saber de possíveis casos existentes próximos à sua casa. O período de aparecimento dos sintomas da dengue varia de 3 a 14 dias após a contaminação. Os sintomas da dengue clássica podem durar entre 5 a 7 dias, sendo os principais febre alta, dor de cabeça e atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo, perda de apetite e paladar, náuseas e vômitos, cansaço, dores nas articulações e dor abdominal. Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue clássica. A diferença é que a febre diminui ou cessa após o 3º ou 4º dia da doença, surgindo hemorragias em função do sangramento na pele e nos órgãos internos. Não existe tratamento para o vírus da dengue, de modo que os cuidados giram em torno dos sintomas, sendo muito importante a hidratação do corpo, bebendo muita água. Se você suspeita que está com dengue, evite a automedicação e vá direto ao hospital. Lá, os médicos farão o diagnóstico correto. Em virtude das alterações climáticas e da facilidade de circulação de pessoas infectadas ou em período de incubação, a proliferação da doença acontece cada vez mais rapidamente. Os primeiros casos de chikungunya no Brasil ocorreram logo após a Copa do Mundo. Do mesmo modo, especula-se que o Zika vírus tenha sido introduzido aqui no mesmo período. O Zika provoca febre, acompanhada por discreta ocorrência de outros sintomas gerais, tais como dores de cabeça, manchas vermelhas, mal-estar e dores articulares. Os casos mais complicados foram registrados na Polinésia e aqui no Brasil, afetando o sistema nervoso central. Dentro do grupo de risco estão as mulheres grávidas, com ligação aos casos de microcefalia, uma condição neurológica identificada em geral na fase de gestação. Em outubro de 2015, o Ministério da Saúde alertou sobre o número elevado de nascimentos de bebês com tamanho reduzido do cérebro na região do Nordeste do Brasil. Para encerrar a cota de doenças no nosso grande vilão, vamos falar agora sobre a chikungunya. Os sintomas dessa doença são semelhantes aos da dengue e zika, diferenciando-se apenas pelo ataque nas articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores, acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. A doença é pouco letal. O paciente tem dificuldade de movimentos e locomoção por causa das articulações inflamadas e doloridas. Uma vez picado pelo Aedes, demora de 2 a 12 dias para a febre chikungunya se manifestar, sendo mais comum um período de 5 a 6 dias. Como para a dengue, não há um tratamento específico para a febre chikungunya.
sendo importante manter-se hidratado e procurar apoio médico, além de evitar a ingestão de aspirina. Em Ouro Preto, segundo dados da Vigilância Epidemiológica, até fevereiro de 2016 foram registrados 15 notificações, sendo 2 casos positivos e importados, ou seja, não originados na cidade. 1 positivo, 9 negativos e 3 aguardam resultado. Na cidade de Mariana, a Secretaria Municipal de Saúde já relatou 17 casos suspeitos de dengue, dentre eles 5 confirmados e 3 aguardando o resultado dos exames, enquanto os demais não foram confirmados. Portanto, a dengue está perigosamente entre nós. O mais importante neste momento é ressaltar que a doença não tem como se alastrar se o mosquito não estiver presente em sua casa e redondezas. Portanto, atente-se para a existência da água parada em sua casa e nos arredores. Temos que acabar imediatamente com os criadouros, mantendo os terrenos e casa sempre muito limpos. Também é importante o uso de repelentes e telas sobre as janelas para evitar a entrada dos mosquitos nas residências. Para saber mais informações a respeito dos locais que podem servir de criadouro para as larvas do Aedes aegypti, fique ligado no próximo Sintonia Ambiental. A luta contra esse vilão voador aparentemente inofensivo apenas começou e não devemos deixar para o vizinho e autoridades municipais essa tarefa. Todos no combate contra o mosquito da dengue, essa é a nossa constante missão. Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, programa de educação tutorial, PET Engenharia Ambiental. Orientação, professor José Francisco do Prado Filho. Apresentação, Daiane Marques e Rodolfo Dias.